Bom Jesus, pois é, eu sou do interior do estado do Rio, minha família era toda de políticas. Meu avô foi prefeito de Bom Jesus, foi interventor, foi deputado. E como ele era cabo eleitoral do PSD lá em Bom Jesus, eu conhecia todos os governadores, porque todo mundo passava lá pela casa do meu avô. Então, depois que eu, fui fazer o ginásio, né? Como é que chama hoje? É secundário, né? Secundário. Enfim, eu já estava em Niterói e meu primo era presidente da UF, da União Fluminense de Estudantes, era mais à esquerda. Minha família foi toda contra o golpe, era toda janguista. E esse meu primo que me iniciou, ele é 6 anos mais velho do que eu, então ele que me iniciou na política, eu também entrei para JEC, enfim, então eu tinha essa vivência, eu acho que isso influenciou fazer ciências sociais. Eu morava em Niterói, eu acho que eu nem pensei em outra alternativa, mas a UF naquela época era o melhor curso de ciências sociais no Rio. A PUC não era um curso, enfim, não era o melhor. A UFRJ tinha passado por muitos professores que foram aposentados e tal, e o pessoal mais jovem foi para a UF. Então, não só os mais jovens, os mais velhos também, o Cássio Faria era da UF, o Roberto da Mata, quer dizer, o Roberto da Mata era de Brasília, mas tinha contato. O Wagner, que eu agora esqueci o sobrenome dele, mas era professor lá, que era do museu também. Então, a gente teve o curso de Ciências Sociais da UF, era um curso muito forte nas 3 matérias, Sociologia, Política e Antropologia. Na verdade, mais antropologia até do que a maioria. Então, a gente teve uma formação muito boa na UF. Era uma coisa que, assim, muito estudo, muita política e também muito divertimento, tudo, como era na época, né? Então, é engraçado porque nada atrapalhava. Uma coisa atrapalhava a outra. A gente conseguia... Hoje eu vejo as pessoas, os jovens, eu acho que são muito menos agitados do que a gente era, entendeu? Porque era uma coisa de 7 horas da manhã até 1 hora. O curso de Ciências Sociais era onde é a reitoria hoje, então na Praia de Caraí. Terminava 10h30, 11 horas. Não tinha esse negócio de sair antes. A gente saía 10h30, 11 horas. Começava às 5h30, horário até 10h30, às vezes 11 horas. Acabava isso, a gente ia para os bares. Isso era todo dia, os bares em volta. E chegava em casa 1 hora da manhã. Aí, fim de semana, os professores davam uma aula extra, a gente ia para a faculdade, aí depois saía, professor com aluno, sabe? Não tinha... Era muito junto e eles eram muito novos, quer dizer, vários dos meus professores naquela época são tipo 7 anos mais velhos do que eu, eram muito jovens. Ainda sobre a UF, eu queria te perguntar, tem toda uma geração que fez graduação. Isso. Quem eram seus colegas? Meus colegas lá, pois é, o Edson Nunes era meu colega. O Charles era, mas ele estava um pouco na frente de mim. Aí o Marcos, depois, nossa, tem a Elina, mulher do Charles, que estava na época. O José Carlos, eu esqueci o nome dele, mas ele é do museu. Hein? Não. Olha, tinha... Quem mais? A gente teve muitos colegas. O Sebastião Velasco foi meu contemporâneo também. É engraçado assim, nós éramos uma turma muito boa naquele. E a minha turma foi a última turma. O Marcos já pegou o sistema de crédito. E a gente era uma turma bem integrada. E, enfim, a gente teve um excelente curso. Tanto que quando eu fui fazer
a prova para o mestrado em São Paulo, quer dizer, a prova não, fiz a inscrição e tinha uma entrevista. E eu já contei essa história várias vezes, né? Mas eu acho ela engraçada, porque o Leôncio falou para mim que ele já não tinha mais vaga e as entrevistas iam começar no dia seguinte, e ele disse que não tinha mais vaga. Aí ele fez a entrevista comigo, falou que não tinha vaga e começou a me perguntar. E eu era quer dizer, uma boa aluna da UF que impressionava qualquer pessoa, porque tudo que tinha lido, tudo que sabia, não sei o que, ele fez uma coisa bem geral, ele ficou conversando um tempão. Aí quando terminou, ele falou assim, não, tudo bem, tem uma vaga para você. O mestrado era sociologia, não tinha ciência política. Esses meus professores todos faziam mestrado na USP. E a Estela, principalmente, porque naquela época tinha aquela coisa mais afrancesada, que era a USP, mais à esquerda, e o UPERJ mais americanizado, né? Então, eu acho que foi por influência desses professores. A Celina fazia lá, a Estela, o Chico. Então eram muitos, e pessoas que eram amigos nossos, professores amigos. Aí eu acho que eu quis ir. E uma outra razão também era meio prática, eu queria sair de casa, né? E a senhora foi uma experiência proveitosa, tanto intelectualmente? Não, foi ótimo. Eu morava numa pensão em Higienópolis. Tinha muito, assim, pessoas que estudavam, que trabalhavam em São Paulo, do interior, era uma pensão super boa. E era na esquina do Sebrap. O Sebrap era assim, aqui estava a pensão e aqui o outro lado da rua, um pouco para lá, o Sebrap. E novamente o Marcos falou com o Bolívar, eu fiz pesquisa com o Bolívar, fiz pesquisa com o Fernando Henrique. Como é que era essa relação? Tinha relação Sebrap e UPERJ? O Bolívar estava lá, né? Tinha saído daqui. O Bolívar tinha saído daqui e estava para lá. Na verdade, era aquela coisa muito separada, né? Como, aliás, isso se manteve até quando eu estava em Campinas, ainda tinha isso. Uma vez eu convidei o Vanderlei para dar uma palestra, era sobre teoria política, o Vanderlei foi super brilhante, não sei o quê, e o Armando Boito veio falar comigo, Angelina, mas ele é maravilhoso, eu não sabia, que não sei o quê. Falei, pois é, como você não sabia? Então a intelectualidade do Rio de São Paulo era muito misturada. Muito estanque. Olha, a USP era um curso muito mais tutorial, só tinha 4 cursos e você fazia um por semestre. Aí eu fiz um curso de antropologia com a Eunice Durham, fiz um curso de sociologia com Leôncio, do trabalho, fiz um curso com Luiz Pereira, que era sobre Pulanças e Althusser, e um curso com Verfort, que era Pensamento Político Brasileiro. E esse curso com Verfort, até ele tinha que entregar o trabalho no dia 2 de janeiro. E eu lembro que nós passamos o Réveillon em Ubatuba, que o Marcos tinha uma casa em Ubatuba. E aí saímos correndo no dia 1º para ir para São Paulo, para terminar de datilografar o trabalho. E o Marcos datilografando e eu acabando de escrever a conclusão, não sei o que, para entregar no dia 2. Ele falou que se não entregasse, já começava com B. E eu estava lá no UPERJ, que a gente ficava trabalhando, mas também ficava lá fazendo coisa, fazendo tabela. Aí o Amaury chegou para mim e falou assim, você está fazendo tabela? Eu pensei que sua tese era sobre transição do feudalismo para o capitalismo, porque era o preconceito que tinha, que lá na USP só se discutia a transição do feudalismo para o capitalismo, né? Então não tinha essa história. Mas, por exemplo, minha dissertação de mestrado, a gente chamava de tese na época, era muito mais estilo UPERJ do que estilo USP. E o Leôncio não era assim totalmente USP. Ele tinha um pouco, mas também não era UPERJ, mas de qualquer maneira ele era um cara mais aberto, né? Eu queria fazer política,
Mas eu tinha um pouco de preconceito com a coisa americana. Eu lembro disso, mas é um negócio meio louco. Porque aí quem queria mais ir para os Estados Unidos era o Marcos. E ele queria ir para Michigan, porque o Peter era de Michigan e a pesquisa toda, ele queria ir para Michigan. E eu conheci o Schmitter, aí o Schmitter falou, seria ótimo se você fosse para lá. Até ele foi lá em casa, eu estava com esses dados de intervenção sindical, aí me lembro que o César falou assim, cuidado para ele não roubar seus dados. Não fica dando tudo para ele, não. Aquela bobagem que tinha com a coisa americana, né? Aí ele... A maneira que se deu a coisa foi assim, o Schmitter me chamou para ir para Chicago e o Peter para o Marcos ir para Michigan. E os dois, quer dizer, o Peter me garantiu em Michigan e o Schmitter garantiu o Marcos em Chicago. Então, a gente foi aceito nos dois. Isso por influência deles, dentro do departamento. Mas Chicago não era uma universidade que tinha muito estrangeiro. Era assim, na minha turma, na nossa turma depois, eu acho que tinha, nós éramos os brasileiros e não tinha tido brasileiro antes, o Alexandre Barros, o César, né? E Chicago era o melhor departamento de ciência política dos Estados Unidos na época. Aí a gente estava naquele conflito. Eu era muito mais preconceituosa, tanto que eu não fiz o curso do Easton, o David Easton. E o Marcos fez. Eu falava que é funcionalista, não vou fazer, não sei o que lá, não fiz. Mas eu devia ter feito até, mas enfim. Aí como que eu convenci o Marcos de ficar em Chicago? Não foi pela universidade, foi pela cidade. A gente falou, eu conhecia bem o Marcos, falei assim, Marcos, vamos fazer o seguinte, a gente vai para Chicago em julho, porque a aula começava em dezembro, e a gente queria ir antes para melhorar o inglês e tal. Aí eu falei, a gente vai para Chicago e lá a gente decide para onde vai. E nós fomos, assim, a Camila tinha 6 meses, a gente morava num apartamento alugado, o resultado da bolsa ainda não tinha saído, a gente vendeu uma parte dos móveis, deixou o resto que a gente queria guardar com amigos, desfez tudo, arrumamos a mala e fomos. Se não saísse a bolsa, a gente volta. Mas a gente também ganhava melhor naquela época, tendo mestrado, né? Mas a gente foi assim. Aí chegou lá, sabia que o Marcos não ia sair de Chicago. Só o festival de blues que teve em agosto era uma coisa. E ficamos, né? Acabou mística, não foi nem assim, nem consideramos mais. E como é que foi o seu contato assim, com a academia americana propriamente? Como é que foi conhecer de perto os Estados Unidos? A senhora desfez seus preconceitos? Quais foram os professores? Totalmente. Agora eu viro com preconceito contrário. Falar assim, graças a Deus não fui para a França. Foi totalmente contrário. Era um departamento fora da curva de departamentos de ciência política americana e era o melhor, considerado o melhor em termos do ranking. Era assim, número 1. Só que não era, por exemplo, a gente não era obrigada a fazer nada de estatística. Então, nisso foi uma falha, mas, de qualquer maneira, o Marcos, que fez estatística, outras coisas, ele fez no departamento de sociologia, porque no departamento de política não tinha muita gente. Tinha o pessoal que fazia modelo formal, o Adam também sabia estatística bem, mas não dava aula de estatística, ele dava só cursos substantivos. O chefe de departamento, que é o Ira Katznelson, era uma pessoa que se dizia socialista. O departamento vivia em briga com o departamento de economia, assim, briga ideológica e acadêmica, né? Porque, e tinha uma influência muito grande, quer dizer, uma boa parte dos professores tinha como a escolha racional o método que usava, e, no entanto, eles não tinham nenhuma
por exemplo, eram professores de esquerda, entendeu? Não tinha, quer dizer, o Adam Przeworski. O Schmitter não era, o Schmitter era um cara de pesquisa e tudo, mas não era mais de pesquisa de coisa qualitativa, apesar de usar dados quantitativos. Mas o Adam não, o Ira Katznelson também mais ou menos. Então você tinha todas as tradições, que não era de interpretativa propriamente dita, mas era de do ponto de vista assim mais qualitativo, mas com muita pesquisa. Então, e os professores eram muito bons. O único que eu não gostava era o Brian Barry, que era inglês. Até um dia o Schmitter falou para mim assim, você prefere gringo do que Englishman? Eu falei, prefiro. E quais professores você te chamaram a atenção? O Adam Przeworski. O Schmitter era um cara muito bom. O Ira Katznelson é incrível. Até hoje ele faz... Eu tentei chamar ano passado para ele vir para a BCP, mas foi meio em cima da hora. E ele não podia, mas é uma coisa que eu quero chamar para alguma coisa para ele vir ao Brasil, porque ele é um cara brilhante. Ele já foi presidente da American Political Science Association, ele passou um tempão como o chefe da National Science Foundation, um cara super influente, mas eles são de pelo menos os americanos e os poloneses, noruegueses, que são... O Elster também é um cara super... Ele é um cara mais tímido e tal, o pessoal tinha muita distância dele, mas depois que ele se aproximava da pessoa, era muito incrível e as pessoas assim com muita disposição, que eu não vejo às vezes aqui, com as pessoas, tipo assim... Eu fui para lá com as minhas duas filhas, uma de 5, outra de 10. Porque a Joana tinha nascido logo depois que eu voltei de Chicago. Então a Camila estava voltando com 10. Aí o Adam não gosta de burocracia. Aí eu tinha que formar minha banca, a tese, o departamento aprovar a banca e o projeto da tese. Essa aprovação do projeto era formal, mas de qualquer maneira tinha que aprovar a banca e tal. Aí você tinha que formar a banca, as pessoas tinham que ler seu projeto e tal. O Adam me sugeriu de chamar o Elster. E ele não sabia nada sobre o Brasil. Minha banca foi... minha tese era sobre o golpe de 64. Quer dizer, o período anterior. Aí ele conversou comigo, leu, aí falou, olha, eu acho que eu queria que no projeto você falasse um pouco mais uma coisa substantiva do que você vai fazer, o projeto está todo bom. Eu lembro que eu fiquei 15 dias, mas assim, foi o que eu fiz depois da tese, entendeu? Pensei, era aquilo, e então, eu cheguei lá sem escrever uma linha, não tinha escrito uma linha ainda. E aí ele ficou tomando conta do negócio do departamento para mim, entendeu? Achou legal de eu estar com 2 filhas lá, não sei o quê. Eu sei que ele passou a tomar conta, ver a data, botar na pauta da reunião, essas coisas que o Adam não fazia. Quando eu estava saindo, eu tinha que entregar para ele em maio, para ele ler. Tem esse negócio, você só vai para a defesa depois que eles leem. Aí eu atrasei, entreguei... Enfim, 15 dias antes dele ir viajar, porque eles ficavam pouco em Chicago. Tanto ele, quando davam 2 cursos, 2 quarters, na época era, e passava. Ele ia para a Noruega, o Adam morava na França, a mulher dele trabalhava em Paris e tal. Aí ele leu em 15 dias e me deu um retorno. Quer dizer, um cara que escrevia um livro por ano, vários artigos, era conhecido no mundo inteiro. Sabe, é um retorno muito grande, um respeito pelo aluno que eu, às vezes, não vejo aqui. Eu acho que isso me ajudou um pouco a tratar... Quer dizer, eu não acho que seja por isso que eu tenho... Assim, aluno vem meio que em primeiro lugar assim, nas coisas, para poder ler, passar na frente de outras coisas. Mas, de qualquer maneira, eu achei que era uma coisa que não tinha aqui. E aí a senhora terminou as disciplinas e voltou para o Brasil? Terminei. E logo terminei,
terminei a disciplina, terminei a qualificação, né, o substituto do exame, que eram os papers, e tinha que fazer o tema da tese também. Então, eu já vim com o tema da tese aprovado, mas não tinha feito projeto. É o que eles chamam de all but dissertation, né? Aí cheguei aqui no Brasil, chegou aqui, tive outro filho, mudei para Campinas. Lá em Campinas fui fazer parte do NEP, que era políticas públicas, entrei para uma área que não era exatamente... E eu ia fazendo pesquisa da minha tese, mas lendo e levantando material. Mas o dia que eu fui para Chicago, já devia ter 1 ano que eu não via meu material, sabe? Eu peguei tudo, botei numa mala e até agora, há pouco tempo, eu estava jogando fora ficha minha, fichamento de jornal, de coisas assim, de entrevistas. Aí, na minha limpeza lá do escritório. E então eu fui dessa maneira. Chegou lá, foi uma coisa meio difícil, porque eu estava usando o computador pela primeira vez. Isso foi em 86. Não era a primeira vez, eu já tinha usado Itaú aqui, mas era aquela carroça, como dizia o Collor para os carros, né? E então, cheguei lá, mesmo lá, tinha sala de computação para os alunos. Poucas pessoas tinham seu computador pessoal. E aí o Adam virou para mim e falou assim, você tem que comprar um, que não vai dar para você disputar espaço na sala de computação. Aí eu comprei. Cada coisa que eu fazia era um custo que aumentava, porque eu tinha 1 ano para ficar lá e tinha que acabar. Enfim, acabei. Eu confrontei tanto a tese do Vanderlei, de que você tinha um problema institucional, eu acho que não tinha, apesar de que eu acho que o Vanderlei, para ele, a variável mais importante é a radicalização também. A coisa econômica do O'Donnell, Serra e etc. E o Dreyfus, né? Que não basta a classe dominante se organizar porque ela vai fazer, que é muito voluntarista. Então, o que eu tentei ver, vendo diferentes momentos, eu tinha uma ideia, que é uma coisa muito difícil, de fazer uma coisa contrafactual. E foi com isso que eu peguei aqueles diversos momentos em que eu fui vendo assim, por que não foi possível combinar democracia e reforma do ponto de vista da atuação política dos diferentes atores, porque o constrangimento econômico estava lá, para todos. Então, como que os atores, por exemplo, no parlamentarismo, para acabar com o parlamentarismo, tanto a direita quanto a esquerda, do ponto de vista da direita democrática, eles podiam... era uma oportunidade de fazer alguma coisa, mas sem... enfim, ter uma coisa bem piecemeal, e por causa de interesses eleitorais e políticos, eles acabaram. Estou falando do ponto de vista deles, e é desse ponto de vista que eu estava colocando. Para a esquerda, não. Quer dizer, para os reformistas, eu tentei não chamar de esquerda e direita, pegar os movimentos e pensar em aqueles que queriam reformar, porque não tinha propriamente um movimento revolucionário, exceto o Brizola, mas que eu achava o Brizola quer dizer, era uma coisa muito sem base, né? Ele foi o cara que atiçou muito e não tinha muita base de organização de nada. Então foi muito nesse tipo. Aí eu pego 61, foi assim, que tanto os reformistas como os não reformistas se uniram em torno da legalidade. E em 64, os da direita pegaram essa bandeira e conseguiram passar a perna, o que não quer dizer que eu não tenho essa visão. Eu acho que às vezes a pessoa fala assim, o revisionismo é tipo assim, a esquerda não podia ter feito isso. Não é isso. Eu tentei ver em que momentos que a esquerda tinha oportunidades melhores e em que momento que ela perdeu qualquer oportunidade. E isso não dependia só dos americanos e muito menos do IPs, etc. Entendeu? Então, foi mais ou menos nesse sentido.
O Marcos estava no UPERJ antes de fazer Ciências Sociais. Ele era amigo do Bolívar, era amigo do César por causa de política estudantil. O Marcos foi aquele tipo assim, de estudante de secundário meio profissional. Levou 6 anos para fazer o científico. Depois ele foi fazer 1 ano de física e fez 1 ano de economia. E quando resolveu ir para Ciências Sociais, ele era mais velho do que eu e era 1 ano atrás da minha turma. Quer dizer, ele era 1 ano a menos. Eu estava no segundo, ele estava no primeiro. E ele já estava no UPERJ, então ele chamava, ele era o recrutador de estudantes para fazer pesquisa lá no UPERJ, né? Então a gente trabalhou em várias, com a Mauri, o Peter McDonald, depois que nessa pesquisa que o Marcos trabalhou com o Peter, que era um survey grande, era o Peter, a Mauri, e o Marcos trabalhou e a gente fez muita entrevista, enfim, a gente estava sempre fazendo coisas no UPERJ. Depois, no mestrado, eu fiz... Na verdade, quando eu estava no mestrado em São Paulo, eu fiquei 1 ano morando em São Paulo. E depois eu voltei. No início do ano que eu fui para São Paulo, eu e Marcos casamos, e então eu voltei para o Rio. E aí, nesse período, é que eu fiz muito mais pesquisas. E uma das principais era a pesquisa do Peter McDonald com a Mauri sobre política e representação. Era uma pesquisa, um survey grande, feito com elites políticas e com sindicatos, organizações sociais, e era questionários paralelos para ver opinião e tal. E a coisa que foi mais marcante para mim, que eu fiz uma entrevista com o Golbery. E isso foi 72, 73. E o Golbery, eu saí da entrevista morrendo de sentimento de culpa, porque eu adorei ele. Ele era super simpático, assim, um cara super gentil, simpático. Eu saí de lá, falei, meu Deus, como é que pode? Porque ele era o bruxo, né? E inclusive, acho que foi 73, porque ele já tinha saído do governo, estava na Dow Química, porque ele rompeu, né, com o Médici, era daquela a linha que não era a linha dura, né? Sorbonne. Era Sorbonne. Teve um período ainda intermediário, que foi um período que eu já tinha me aposentado na Unicamp e estava no SEBRAP. E vários diretores do UPERJ, depois que o Marcos veio, já tinham me convidado para entrar. E eu estava no SEBRAP e eu não queria trabalhar no mesmo lugar que o Marcos trabalhava. Tinha esse aspecto, que a gente estava super bem, ficava muito bem, eu estava lá no meu trabalho, ele estava aqui, eu ficava Rio-São Paulo, ele ficou primeiro Rio-São Paulo, depois eu fiquei, e até entrar para o UPERJ. Depois, como a gente resolveu mudar para o Rio, com casa e tudo, e o Fabito, que era o diretor. E o Fabito insistiu muito, e depois o pessoal até brincava e falava assim, não, a gente não vai almoçar junto, você almoça uma hora, o Marcos almoça outra, porque eu tinha um pouco de medo da gente ter ficado tanto tempo um lá, outro cá, e a gente estava super bem, de ir trabalhar no mesmo lugar, ficar o dia inteiro juntos, mas no final foi gostoso, entendeu? Foi ótimo, não teve nenhum problema. E o Marcos nunca almoçava junto com a gente, porque ele acordava meio-dia, então a gente almoçava no horário normal e ele não almoçava, né? Então foi tranquilo. Eu gostei de ter vindo muito de ter vindo para o UPERJ, e gostei muito de voltar a dar aula, porque eu não estava dando aula já há algum tempo. E depois os orientandos, eu sempre gostei de orientar, então foi uma experiência. E no fundo eu contei para vocês, eu tinha aquela proximidade já muito grande com o UPERJ, né? De ter trabalhado e do fato do Marcos ter ficado ligado sempre de uma maneira ou de outra. E a senhora era professora durante a transição para o
Para o IESP. Eu era vice-diretora. Pode contar um pouquinho da sua perspectiva, como é que... Aquele período foi um período bem atribulado, mas que, por outro lado, houve uma agregação muito grande dos professores para tentar resolver a situação. Em termos de diretoria, o Jairo e eu fizemos assim, e vários outros colegas por outras vias, mas a gente fez várias conversas com a FINEP, com na época era presidente da FAPERJ, que é o atual reitor, que é de Bom Jesus, né? Ele é de Bom Jesus também. A gente fez várias conversas e tinha várias alternativas e todas se mostravam muito difíceis. As alternativas que tinham de qualquer associação com uma universidade. E eu não sei se o Jairo que deve contar melhor, mas a ideia de ir para a UERJ veio de uma conversa de botequim do Jairo com o reitor da UERJ. Porque o Jairo conhecia, ele é de Friburgo, eles se conheciam há muito tempo, estavam tomando um chopp e o reitor falou assim, por que vocês não vão para a UERJ? Aí o Jairo falou, vamos ver como é que fica. E ele teve uma primeira conversa com o Sérgio Cabral, o reitor, e falou, olha, eu acho que é viável. E o Anselmo Góes fez uma nota e falando, alô, Cabral, vai deixar mais uma coisa sair do Rio e tal. E no dia seguinte, nós estávamos numa reunião de conselho, o reitor estava indo viajar e o reitor ligou para o Jairo, por coincidência, estava na reunião. E ele falou, olha, eu estou no avião, o Sérgio Cabral deu sinal verde, se vocês quiserem, dá para vocês irem, porque ele vai bancar. Aí o Jairo falou, olha, é isso aqui. Ele estava no aeroporto pegando o avião. A gente falou, então, vamos sim, né? Não tinha, a coisa foi natural. Aí, no dia seguinte, o Sérgio Cabral mandou um e-mail para o Jairo, com cópia para o secretário de Ciência e Tecnologia e para o secretário de Finanças, falou, viabilize a passagem do IESP, do UPERJ para a UERJ. E um outro ponto que eu acho importante destacar foi o papel do reitor da UERJ. Ele foi, assim, teve muito conflito, teve muita conversa com o Departamento de Ciências Sociais, etc. Mas tudo que a gente fazia, quer dizer, tinha esse nome, IESP era um instituto que já existia, né, lá na UERJ. E eles usaram isso. Aí a gente fez um site, tinha o site, tinha o e-mail, passou para a UERJ, aí qualquer coisa que a gente tinha para fazer, ele falava, toca para frente, toca para frente. E foi assim que na verdade foi mesmo, né? Com várias negociações aí pela frente. E eu acho que foi muito bom, sabia? Foi muito bom ficar livre do Cândido Mendes. E eu acho que com todos os percalços que a gente teve depois, porque não foi por causa da UERJ propriamente, foi por causa da crise aqui, a gente está saindo bem. O Alexandre Barros, às vezes, falava que a gente começa a fazer uma pesquisa sem ter muito planejado, né? Essa pesquisa sobre o Congresso foi um pouco assim. Em 90 para 91, eu tinha acabado de ganhar um projeto temático para fazer a parte da pesquisa do Elster no Brasil. E estava começando a pesquisa, eu estava em andamento. E o O'Donnell chegou para mim, o O'Donnell estava lá no SEBRAP por um tempo, ele passou uns 2 anos, eu acho. Aí ele falou assim, olha, Argelina, primeiro que eu fui para o SEBRAP nesse período, quando o Vilmar era presidente e o O'Donnell estava passando lá e os dois estavam pensando em rearranjos e tal, e me convidaram para ir para o SEBRAP. Logo depois, o O'Donnell foi aos Estados Unidos e ele teve um contato com a Mellon. Ele voltou
dizendo para mim que a Mellon queria financiar um projeto sobre o Congresso no Brasil. E se eu queria fazer um projeto para ele levar, que ele ia viajar daí a 15 dias, fazer um projeto para ser uma primeira abordagem com eles, né? E aí nós fizemos uma entrevista com o Jobim, com o Genuíno e com o Miro Teixeira, lá no Sebrap, o O'Donnell, o Janotti, eu, e conversando sobre quando não tinha quase nada sobre o Congresso, e eu acabei fazendo o projeto. E o O'Donnell levou e eles aprovaram aquele projeto, não precisou nem de fazer outro projeto. E deram $200 mil. E aí eu fiquei com prestígio lá no Sebrap, imagina, né? Gente que não gostava de mim querendo trabalhar comigo, sabe? Porque tinha dinheiro, porque lá no Sebrap não tinha dinheiro para ninguém, era, se você arranjasse, tinha. Então, nós começamos o projeto. E aí o Fernando estava voltando, eu conheci o Fernando do IDESP, ele trabalhava no IDESP antes. E o Fernando trabalhava até na pesquisa do Sérgio Miceli sobre intelectuais e tal, pois é. Mas era sobre as ciências sociais no Brasil, era aquele projeto sobre as ciências sociais no Brasil. Então, foi até o Adam que me escreveu e falou assim, o Fernando está voltando. O que você está fazendo? Vê com ele alguma coisa. Aí eu falei, estou com um projeto, então ele vem. Aí o Fernando entrou no projeto. E era muito, muito, assim, legal, porque eu e o Fernando éramos os de fora do Sebrap, totalmente de fora, né? Em tudo. Maneira de trabalhar, um tipo de abordagem e tal. E nós criamos o que a gente chamava do complexo legislativo, que a gente tinha 2 salinhas, os assistentes ficavam junto com a gente trabalhava direto, aí depois nós aumentamos os aposentos, passamos para uma coisa superior, que tinha 2 salas, mais uma sala grande, a gente foi ampliando, né? E aí ficamos de 90, quer dizer, começou em 91, mais ou menos, e até 94. Eu sei que aí depois nós passamos para um temático da FAPESP, e esse temático tem até hoje. A gente tem, o Fernando é o coordenador, desde que eu saí para o CEM, para ser diretora do Centro de Estudos da Metrópole, que não podia ter 2, e aí o Fernando ficou e a gente tem até hoje. Eu faço parte do projeto ainda. Sobre isso eu queria que você falasse 2 coisas. Primeiro, as 2 coisas relacionadas à cozinha da pesquisa nessa fase com o Fernando, ou seja, como é que vocês trabalhavam, como é que vocês escreviam, e se você puder focar também nesses detalhes da época do que era fazer um banco de dados, ou de como às vezes as coisas eram feitas do artesanato intelectual. É verdade. Primeiro, uma orientação que eu já tinha dado para o pessoal da pesquisa é assim, a gente não precisa fazer entrevista com o deputado. Nós vamos entrar e ver como que o Congresso funciona, olhando todas as atividades. E aí nós começamos com a tramitação de projetos. E a gente pedia ao Prodazem, o Prodazem que fazia query, mandava aquelas folhas enormes e a gente passava para planilha, que era texto, mas eles nem mandavam em meio magnético, mandavam em papel. E a gente ia planilhando. De votações nominais, a pesquisa tinha que ser no Diário do Congresso, que também a gente ia planilhando, pegando votação por votação, voto por voto de todos os deputados e tal. O artesanato, como você diz, foi todo sendo assim, à mão, passando de planilha para planilha. Mas em 95, os dados da votação nominal, por exemplo, a gente tinha contato com o pessoal do Congresso. Eles começaram a fazer. E aí eles já faziam e distribuíam. Depois a gente começou a ver como que os líderes encaminhavam e incluindo no banco de dados. Aí o Congresso começou a fazer também, o que é ótimo, porque aí começou a distribuir para tudo. E hoje é a maior tranquilidade de você fazer pesquisa. A gente continua atualizando. O nosso banco está atualizado até agora.
E eu e Fernando estamos planejando escrever um livro para o ano que vem com o pessoal que trabalhou com a gente, sabe? Então, a Andréia Freitas, que é professora da Unicamp, a Simone Diniz, que é professora de São Carlos, o Maurício Izumi, o Danilo, que acabou o doutorado agora nos Estados Unidos, a Joyce. Então, nós estamos fazendo juntos, revendo várias... revendo não, atualizando, né? E, obviamente, vamos ter que discutir os pontos que... Bem, esse livro foi um pouco complicado, porque as pessoas também falam coisas que você não fala. Porque a primeira vez, eu lembro até que a Marta Rett, que era minha orientanda na época, eu estava toda preocupada com o meu livro, ela falou assim, Angelina, você faz um livro, que é uma coisa pública, você vai querer se esconder atrás da porta, porque eu era toda assim, sou até hoje. Aí, mas eu acostumei com isso, porque eu me lembro que uma vez, no mesmo dia, durante o governo Fernando Henrique, tinha um artigo do Genuíno citando o nosso livro na visão dele. E tinha um artigo do filho do Boris Fausto, o Sérgio Fausto, que era assim que Fernando Henrique, hoje é diretor lá do Instituto Fernando Henrique, etc., falando a mesma coisa do ponto de vista dele. Entendeu? Então eu falei assim, não dá, as pessoas leem seus vieses e se você fosse se preocupar com isso, não tem. E uma vez o Bresser, a gente estava no ABCP, aí ele virou e falou assim, Angelina, eu gosto muito do livro, dos artigos de vocês, do livro de vocês, acho muito legal, só não concordo que vocês dizem que o presidente pode fazer tudo. Eu falei, quem disse isso? Aonde que está, Bresser? Tudo que ele quer. Aí ele falou, mas não é isso. Eu falei, não é isso que a gente fala. Entendeu? Então, se tem... o próprio Bresser, uma outra vez, numa conversa que estava o Leôncio, ele falou isso. Não, o trabalho de vocês é um espetáculo, tem muita tabela, muito dado. Aí eu falei assim, só que você não concorda com os resultados, né? Aí ele, não, mas é legal. Eu falei, mas trabalho não é legal porque tem tabela e dado, não. É legal porque ele diz. E o que a gente diz, você não concorda. Aí, porque a sua experiência no governo é diferente. Aí o Leôncio virou e falou assim, essa baixinha é muito brava, ela é assim mesmo. Não sei o quê. Então, mas me irrita, entendeu? Um outro episódio que tem a ver com essas leituras. Eu não vou falar porque é um brasilianista. Eu estava fazendo uma palestra em Oxford sobre na verdade, era um artigo meu, do Fernando e do Zé Antônio, sobre governadores e se os governadores têm mais influência. O que a gente discutia era a tese do Abruzzo, que você tem 27 bancadas. E a gente falava, não tem 27 bancadas, pegando só temas federativos. E eu fiz a exposição toda e tal. Aí ele virou e fez o comentário e falou assim, não, o paper é muito bom, a metodologia é ótima, parará. Mas me explica uma coisa, por que vocês chegam a conclusões, por que vocês falam coisas tão diferentes do que os próprios políticos falam e os jornalistas? Aí eu falei, porque é um texto de ciência política que faz uma análise sistemática. O jornalista fala o único e político fala a versão, o que ele quer. Isso você não devia falar nem para estudante, não é não? Falar para um profissional, um professor de uma universidade americana. Sabe? Eu falei, gente, que isso? Cara... Já que a senhora deu o gancho, outra coisa que eu queria perguntar antes da gente... Já está, inclusive, encaminhando mais para o final, mas antes da gente ir para a última pergunta, eu queria saber qual foi a relação da senhora, e também, se você falar das pesquisas junto com o Fernando Limonge, com a literatura americanista, de brasilianista, né, de americanos falando sobre o Brasil. Como é que foi isso? Olha, eu acho que foi assim. Entre os brasilianistas, foi negativo. E, inclusive, a gente tem... pareceres de 3 revistas que a gente mandou um artigo que
eu sei que ele era bom e foi negado. E um deles, um dos pareceres, inclusive, era assim, que a gente falava tudo diferente do maior cientista, maior brasilianista do mundo, sei lá, maior cientista político. Aí eu escrevi para a revista. Eu falei, eu não sabia que revista científica dava argumento de autoridade. E o editor me pediu desculpas. Revista internacional. British Journal of Political Science. A gente mandou, foi o último que a gente mandou esse artigo, porque a gente achou que as revistas que eles iam ser mais isentos do que as revistas americanas. Aí não adianta. Mas o que acontece? Nos outros, agora eu vou ficar um pouco sem graça, porque eu vou ser obrigada a falar coisas de me elogiar, sabe? Porque eu não gosto, mas eu acho que a gente tem que falar. Que é assim, entre os cientistas políticos que não são brasilianistas, a recepção foi das melhores. Tá? Vou dar vários exemplos. Eu fui fazer uma palestra no MIT para o Departamento de Ciência Política, para os professores. Eles todos me perguntaram o que eu achava, depois que eu falei, gostaram, me perguntaram o que eu achava do Mainwaring, falei que não concordava, me perguntaram o que eu achava do Barry Ames, eu falei que eu achava que ele era um desonesto intelectualmente. Falei assim, ele faz o que ele quer, não dá os dados dele, e ele está errado sobre o Brasil. Inclusive citei o que ele faz, que ele dizia que no livro dele ele fez tudo à mão sobre o orçamento, porque não tinha, e era mentira, porque eu e o Fernando tínhamos esse dado em disquete. Entendeu? Então, você tem isso, mas a recepção foi ótima. Em 2012, o Levitsky, ele estudava o Peru, e ele me convidou para fazer uma palestra lá no Whitehead Center de Harvard. E eu fui. Ele foi super gentil, mas ele me apresentou da seguinte maneira: olha, ela junto com o coautor dela, o livro deles que mudaram a maneira dos americanos falarem sobre o Brasil. Eu acho que a ciência política hoje, e eu já falei isso em algumas ocasiões, tem um viés quantitativista que eu sou totalmente a favor de pesquisa quantitativa, estatística e tal. Só que você não tem o que é necessário, que é a questão, a contribuição e o que você põe nas regressões. O que eu tenho visto é que os autores escrevem, usam uma estatística super sofisticada, as pessoas leem aquilo, tiram conclusões com base eles chegam a conclusões que muitas vezes são errôneas, e as pessoas pegam aquilo e falam como se fosse verdade, sem analisar o que foi colocado ali dentro. Quer dizer, se você usou conceitos que são adequados para o que você quer, se você operacionalizou bem esses conceitos, e tem uma tendência principalmente com essa coisa de você tem que produzir a qualquer preço, então, e você arranja dado com facilidade, então você, arrasta, tira, não faz nenhuma crítica dos dados, não sabe se os dados vão ser, não vê se realmente, então eu acho que isso é uma parte ruim e acho que os alunos, em termos de formação, estão... Aí é um problema já da gente, não é dos alunos, de não mostrar essa lógica. Aí fica um debate idiota sobre pesquisa quantitativa e qualitativa, que não tem sentido nenhum, as duas podem ser boas, mas tem esse viés quantitativo e é mais fácil de você embromar sabendo uma técnica sofisticada, e olha que eu não sou contra usar isso, não quero, e não sou anti-quantitativista. Na verdade, eu queria ter tido uma formação melhor para poder fazer, porque eu acho que muita coisa se resolve melhor com uma pesquisa quantitativa. Mas não é assim que a gente vê. Eu acho que essa é uma tendência, e não é no Brasil, é geral, né? A questão mais importante é você
ter algumas ideias sobre como você quer responder a sua questão e procurar mostrar evidência disso. Eu acho que todo o meu trabalho que eu tentei fazer é isso. Quer dizer, você muitas vezes parte, como eu e o Fernando, quando a gente começou, de uma ideia, você tem uma ideia preconcebida sobre como funciona o sistema político, a relação executivo-legislativo no Brasil. Aquilo te dá um certo desconforto sobre as interpretações que tem. E aí você parte disso tentando... É sempre você querer tentar contestar, sabe? Eu falei que eu sou uma pessoa muito consensual, assim, conciliadora, mas eu acho que nesse ponto, não. Minha primeira atitude quando eu leio um livro é de criticar. Mas não é criticar por criticar, é assim, o que tem de errado, se está bom. É lógico que eu leio muitos livros bons, mas uma boa parte eu acho que tem que te impulsionar para você procurar. E essa questão, às vezes eu fico pensando, qual é a questão que me move? Quer dizer, a coisa da tese sobre reforma e democracia é uma questão que está por trás de uma porção de coisas que eu faço. E, enfim, eu acho que é isso, é você ter a capacidade de ir, persistência de ir buscar respostas para questões que você tenha. E como a gente ensina, para isso você tem que ter procedimentos. E os procedimentos têm que ser aqueles que os pares possam avaliar. Então, essa, eu acho que é a concepção, é o que eu dou. Principalmente essa coisa de contestar conhecimento estabelecido. Entendeu? Eu acho que quem não faz isso... eu vi uma vez uma pessoa que era uma professora, também estava expondo uma coisa, e o Adam Chevosky. Eu acho que isso tem muito a ver, essa formação que eu tive em Chicago foi muito importante para mim, a vida inteira. A pessoa falava assim, mas aí tem essa teoria, fazia aquele resumo de teorias sobre o assunto. Mas não tem nenhuma, eu vi isso assim, não tem nenhuma teoria que eu possa usar. Aí o Adam virou e falou assim, faz a sua. Então, a gente tem que estar sempre buscando a resposta que a gente dá. E a resposta que a gente dá é uma teoria sobre a realidade. E eu falo isso, essa ideia de que teoria é uma coisa que tem que ser complexo, não sei o que. Não é. É simplesmente estabelecer relação entre dois fenômenos que você está querendo estudar e você ter uma ideia. Olha, eu acho que essa relação é assim. Enfim. Eu não acho que eu consegui fazer isso em nenhum trabalho meu. Mas eu acho que é isso que move, né? Enfim. Eu não coloco nunca o Jean, eu acho que certamente, em algum momento, eu tenho que parar, gente. Sabe por quê? Porque eu acho que é minha filha mesmo. Você abre para mim? Bom, na verdade não é uma pergunta, é mais uma expressão de admiração por você. Gente! Lara. Será que quebrou? É a tomada que segurou. Lazinho. Lá. Senta ali, vai. Bem? Tudo bem. Mais alguma coisa? A senhora quer fazer mais algum adendo? Então, é isso. Falei demais. Obrigado. Nossa. Vamos tomar uma cervejinha? Esqueço desse Tira aqui. Ligar então. Boa, sim. Então, agora elas já aprenderam agora como é que tem que fazer ciência política, né? Quando forem entrar na academia, já sabem como é que é. Essa aqui é uma chaminha. Eita! Nossa, eu vi essa coisa, ainda tem esperança nas redes sociais. Vocês vão passar no YouTube, hein?